Bom dia, amada igreja. Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. Continue te guardando. Continue orando pelos nossos irmãos. E a gente tem estado na brecha para orar pela igreja. Eu também já passei por isso, eu lá em casa, todos nós três lá em casa, logo no início. E alguns sentem um pouco mais, outros um pouco menos, né? Mas com a oração da igreja, a gente também se sente fortalecido e animado e sabendo que Deus continua no controle de tudo, da tua vida, né? Que a gente continue sem ter medo, mas tomando os cuidados que são necessários e que nós temos feito, né? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar o seu equipamento aí, smartphone, celular, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 20. São apenas 4 versículos que eu quero ler e nós vamos meditar sobre esse texto. Então, segunda carta a Timóteo, está aí na tela para quem quiser, no telão, para quem quiser acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, porém, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Senhor, me coloco diante de Ti como vaso, como instrumento nas Tuas mãos. Prepara o nosso coração, Senhor, para ouvir a Tua voz. E tem misericórdia de mim para que eu seja um canal desobstruído e possa falar com clareza a Tua palavra. Aquilo que Tu falaste comigo, Senhor, também os Teus filhos possam receber nesta manhã, Senhor, através da ministração desta palavra. É em nome de Jesus. Amém. Amém. Na minha Bíblia, o título desse texto está assim: As falsas doutrinas e os falsos crentes, como corrigi-los, né? A Sociedade Bíblica, dependendo da versão, coloca alguns outros temas, mas o que eu quero separar nesses poucos versículos é a respeito do vaso de honra. Paulo, ele escreve essas 2 cartas para o seu discípulo amado, o jovem pastor Timóteo, para que ele seja instruído. É uma cartilha. E pense que coisa maravilhosa é nós recebermos uma cartilha de como devemos proceder. E esta é. Toda a Bíblia o é. Mas as cartas a Timóteo são um manual de instrução para seu jovem discípulo, Timóteo, e também para nós. Então, ele não é só para um pastor, mas ele também serve para todos nós cristãos. E nesse capítulo em especial, Paulo ele apresenta 7 retratos de um ministro cristão para exemplificar e facilitar a nossa vida cristã, o nosso dia a dia como cristãos. E para que, na qualidade de cristãos, sejamos um bom dispenseiro, logo no início, os primeiros versículos, depois um bom soldado, um bom atleta, um bom agricultor, um bom obreiro, um bom vaso e um bom servo. Então ele coloca essas figuras para que a gente tenha uma percepção clara de como nós devemos agir enquanto cristãos. E hoje nós vamos tratar do vaso. Paulo, ao usar esse objeto para nos ensinar
como nós devemos agir quanto vasos, ou seja, cristãos, ele não está se referindo ao elemento em si que constitui o vaso. Tipo, tudo que é de barro e madeira não presta. Ou ainda, ele não está fazendo isso. Ou ainda, só o que é feito de ouro e prata é que presta. Também não é isso. De forma alguma. Também não está fazendo qualquer classificação de cristãos ricos e pobres, ou melhores e piores. Deu para entender isso? Então, não é esse o intento, não é esse o ensino de Paulo. Paulo ele começa, então, descrevendo uma grande casa. Ora, numa grande casa, e essa grande casa, gente, é a igreja com I maiúsculo, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja que não tem nome, se chama de diversos nomes, Nova Vida, Assembleia, Batista, Presbiteriana, Luterana e assim por fora. Então, essa grande casa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa grande casa, a igreja, não apenas tem um fundamento firme, e nada prevalece contra ela, nem as portas do inferno, mas essa casa também tem vasos, utensílios de vários tipos, para desempenhar diversas funções no lar, diversas funções aonde Deus quer usar estes vasos, né? E naquele tempo, tudo era guardado em vasos. Hoje nós temos a geladeira, né? Tinha uma propaganda antiga, mas só para aqueles que talvez 50 para cima, põe na Consul, né? Mas hoje nós temos a geladeira e podemos guardar aquelas coisas que perecem lá na geladeira, mas nós continuamos tendo vasos. Vasos para flores, plantas, né? Vasos que ornamentam, né? Vaso para água, o balde, a bacia, a panela. E também, sem esquecer do vaso sanitário, né? Você imagina, esse invento é algo tremendo, maravilhoso. Você vai ler a história aí de poucos anos atrás, né? De alguns séculos, o pessoal jogava tudo pela janela, né? Então, se você não leu isso, não precisa ir atrás, não. Mas era assim mesmo. Então, escorria pela rua e tinha que torcer para chover logo para levar tudo. Bom, esquece isso. Mas o vaso sanitário é importante, né? E Paulo, quando faz aquela comparação sobre o corpo, né, diz que tem aquelas partes que não são tão honrosas, mas a gente cobre com especial atenção, né? O vaso a gente limpa, a gente cuida. Puxa, que bacana, né? Que hoje em dia a gente tem esse vaso também. Mas o foco não está nos tipos do vaso ou de que material são constituídos, mas sim das características deles, do seu caráter. Pastor, objeto não tem caráter. Sim, mas Paulo está usando a figura do vaso que somos nós, eu e você. E é esse caráter do vaso, constituído de carne e osso, que é importante. E Paulo, então, divide os utensílios em duas categorias apenas nessa ilustração dele. Os que são para a honra, feitos de ouro e prata, e os que são para a desonra, feitos de madeira e de barro. Como já disse, o apóstolo não está fazendo distinção entre tipos de cristãos, mas sim entre os verdadeiros mestres da palavra e os falsos mestres que descreveu alguns versículos antes aqui, desde o 14, do 14 para frente, ele descreve aí sobre os falsos mestres, tanto é que o título da Sociedade Bíblica fala sobre as falsas doutrinas. Um pastor fiel, um cristão fiel, é como um vaso de ouro ou de prata que honra o nome de Jesus Cristo, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E onde ficam os vasos bonitos de uma casa? Escondidos? Não, eu vou esconder esse vaso lá embaixo da cama para que ninguém veja.
Não, né? Os vasos são colocados, esses utensílios são colocados sobre a nossa mesa, no hall de entrada, em algum lugar sempre onde eles possam ser vistos, né? Você vai visitar às vezes um museu, vai visitar às vezes uma casa, algum lugar. Eu gostava muito de ir ao Palácio do Planalto. E ali tinha muitos utensílios, não só vasos, que eram presentes, né, de outros presidentes e reis e rainhas ao Brasil. E é interessante você saber a história, às vezes, de um quadro daquilo ali. Não está mais lá, né? Mas ainda vão recuperar isso de volta, foi roubado. Mas era muito interessante porque estavam expostos. Eles estavam expostos ali, e assim é na nossa casa. A gente põe aquele melhor utensílio, aquele vaso, a gente coloca ali num lugar para que todos possam ver. E o dono daquela casa, o dono daquele estabelecimento, ele recebe honra, obviamente, por aqueles utensílios belos e valiosos, né, que eles põem ali. Assim, gente, também é Jesus, que é o cabeça da igreja. Ele também recebe honra por nós, quando nós somos vasos usados, vasos de honra, manejando bem e fielmente a palavra de Deus na casa dele, na nossa vida, no dia a dia, nos nossos afazeres, né? Que nós não podemos ser vaso de honra só quando estamos na igreja. E nem tem como, né? Nós temos que ser vasos de honra sempre, né? Mas jamais podemos ser vasos escondidos, guardados em algum lugar. Eu vou me esconder porque vaso é frágil, né? E de repente eu posso me estragar, eu posso quebrar, eu posso me entristecer, eu posso sofrer algumas coisas que eu não gostaria de passar, e aí você, como vaso, se esconde. Não. Vaso, nós já falamos que não é para... O vaso de honra não é para estar escondido, é para estar aparente, útil, né? Já vamos falar sobre a utilidade, útil nas mãos do seu Criador. E eu gosto muito do exemplo de Jó, né? O Jó foi um vaso usado por Deus, né? E ele foi elogiado por Deus como homem íntegro e reto, temente a Deus e que não se desvia do mal. E olha que quando Deus elogiou Jó, ele estava só no início ali da história, né? E Jó só conhecia Deus de ouvir. E lá no final que ele fala que agora eu conheço Deus de ver, de contemplar, de perceber que maravilhas e que maravilhoso Deus é. E mesmo assim, Jó já tinha tirado uma nota, não sei se eu dou 10 aqui, mas um 8, 9 no conceito de Deus, não é? É um vaso, nota SS, vamos falar assim, que vai de 8 até 10. Então, ele tinha um conceito maravilhoso diante de Deus. Para nossa reflexão, qual seria, qual será, qual é o conceito de Deus a meu respeito? Qual é o conceito que Deus faz agora de cada um de nós? Será que a gente consegue? Será que eu consigo tirar pelo menos uma nota média, né? Oh, Jesus amado, o Senhor tem misericórdia. Graças a Deus, pela graça de Deus, né, que nos cobre para a gente permanecer em pé e ser vasos de honra para o Senhor. Amém? Fica a reflexão, né? E repetindo, então, Jesus é o cabeça da igreja, também, e Jesus também recebe honra de nós ao sermos vasos de honra, manejando bem e fielmente a palavra de Deus. Mas os falsos mestres não são valiosos. Segundo Paulo, são como madeira e barro, pois, por mais populares que sejam, eles não passam de utensílios de desonra na ilustração de Paulo. Até porque, postos à prova do fogo, eles são os primeiros a serem consumidos, não é? É interessante observar também, algo que eu descobri, eu não sabia, descobri estudando essa palavra, que o nome Timóteo, né, Timo e Tel, vem de duas palavras gregas que juntas significam que honra a Deus. Que honra a Deus. É o significado da
palavra Timóteo. E Paulo, então, ele se aproveita disso e ele incentiva Timóteo a fazer jus ao seu nome, para que Timóteo, ele passa todas essas instruções para que Timóteo honre o nome de Deus, para que Timóteo seja um vaso de honra nas mãos de Deus. E uma das intenções, um dos ensinos de Paulo nesse texto é que os vasos de honra não sejam contaminados pelos de desonra. Então, naquele tempo, já tinha muitos falsos profetas, já tinha muitos que pregavam o evangelho que não era de Jesus Cristo. Eles desvirtuavam. E hoje, claro, não é diferente, né? A gente, para quem às vezes busca na internet alguma palavra, é necessário tomar muito cuidado. Que tem pastor, e lamentavelmente isso envergonha a cada um de nós, né? Todo dia, quando a gente vê uma manchete, pastor não sei o que faz isso, pastor não sei o que faz aquilo. Eu não quero citar nomes aqui, porque isso não cabe a mim nem a você. Mas que a gente sabe que as falsas doutrinas estão aí, eu tenho certeza que você sabe disso. E às vezes, elas tentam entrar pelas nossas portas. Eles tentam entrar nas nossas casas. Seja através, de repente, de nós mesmos, quando ouvimos alguma coisa e achamos até que aquilo é certo, e não conferimos, não somos como os cristãos bereanos, para ir lá na Bíblia e falar assim, espera aí, isso aqui está ferindo um princípio, para a gente poder estudar a palavra de Deus. E a gente saber, para não ser enganado por falsos mestres, por falsas doutrinas, por coisas que estão sendo pregadas, geralmente para facilitar e criar atalhos no reino de Deus, né? Então, quando a coisa fica fácil, ou eu tenho certeza que você é selado pelo Espírito Santo, graças a Deus pela Igreja de Nova Vida, graças a Deus pela sua vida, você é instruído, você é sábio, e eu não tenho história de ninguém da Nova Vida que tenha sido enganado por uma falsa doutrina. Eu, como pastor, eu não tenho notícia disso. Mas não custa nós estarmos atentos, é isso que o Espírito Santo falou no meu coração. Para nós, como vasos úteis nas mãos do Senhor, vasos de honra, a gente tomar cuidado, vigiar sempre, orar e vigiar, para a gente não ser enganado por nenhuma falsa doutrina. Amém? Então, a intenção de Paulo é que a gente não seja contaminado por essas falsas doutrinas. Que o vaso de honra que somos nós, não nos espelhemos ou ficamos com coceira no ouvido para ouvir doutrinas que de repente nos agradam. É isso que Paulo também está ensinando aqui. E no verso 21, eu levei bastante tempo na vida para entender, e é claro, cada um é diferente, mas assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, eu ficava dizendo, mas que erro é esse? Aí eu ficava lendo aqui para trás, que erro é esse? E estudando a palavra de Deus, Paulo se refere aos vasos de desonra, do verso 20. Paulo admoesta Timóteo a afastar-se dos falsos mestres. Se ele o fizer, Deus o honrará. Então, hoje, nós estamos numa sociedade onde temos como ombrear. Estou aqui perto do pastor Roger, estou aqui perto dos outros pastores, do bispo Antônio, do bispo Josué, da sua vida, que é sábio, que conhece a palavra. Mas naquele tempo, Timóteo foi enviado e estava sozinho no meio dos leões. Vou usar outra figura. No meio de lobos, né, vorazes, estando na igreja, ouvindo a palavra, mas quando Timóteo parava de falar, ele já começava a buzinar na vida. Peraí, mas não é assim não. Olha, você não pode continuar ouvindo essa palavra. E aí havia contenda, havia um monte de problemas naquele tempo. Hoje nós somos mais esclarecidos e esses falsos mestres, eles se revelam aí pela internet e às vezes até em igrejas, né? Mas graças a Deus a gente tem instrumentos hoje melhores para a gente saber
quanto falsas doutrinas. O que são as falsas doutrinas? Naquele tempo, Timóteo estava sozinho naquela cidade. Ele era um jovem pastor. E então Paulo tinha aquela grande preocupação. E ele então está dizendo isso. Olha, Deus honrará e o separará, né? Separará você, Timóteo, e capacitará para o serviço. Nessas cartas, era isso que Paulo estava incentivando Timóteo, levantando e animando e instruindo Timóteo. E essa promessa vale para nós hoje também, que Deus nos honrará. Nós, como vasos de honra, estamos vivendo essa vida, caminhando, honrando ao Senhor, mas nós temos uma promessa maravilhosa, que já tomamos posse dela, que é a vida eterna. E lá é a sala de comando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Deus Todo-Poderoso. Nós estaremos lá diante dele, como nós cantamos aqui, que Apocalipse revela, dando glória, honra, chamando lá de santo, 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 e é algo tremendo e maravilhoso. Enquanto nós aqui padecemos, mas Jesus falou, olha, tenha bom ânimo, eu venci. Se Jesus venceu, nós também venceremos, né? E é uma advertência perfeitamente aplicada, né, ao nosso tempo, assim como Paulo advertiu a Timóteo para que ele tomasse cuidado, ele se guardasse dessas falsas doutrinas. Então, como já falei antes, nós também precisamos nos guardar. A gente sabe que muitos dos mestres hoje, eles estão vestidos por fora como ovelhas, mas por dentro, na verdade, são lobos. E lobos vorazes, querendo devorar, por interesse próprio, por olhar para o seu próprio umbigo, seja por questões políticas, seja por qualquer outra questão, ou vaidade mesmo, mas estão vorazes atrás de ovelhas, né? Atrás de rebanho, para poder satisfazer os seus desejos, as suas vontades, né? E então nós precisamos estar atentos, e nós não podemos perder de vista que a palavra, ela é atual. Nós não precisamos atualizar nada com o sentido de mudar a palavra para dizer, para adequar para A, B ou C. O amor de Deus, Deus nos ordena que esse amor, ele alcança a todos. Nós amamos a todos. O nosso amor, ele não é condicional. Eu vou amar o Paulinho porque ele é crente. Mas eu não vou amar meu vizinho que não conhece a palavra. De jeito nenhum, é o contrário. Parênteses. Eu amo os meus aqui, vocês, e também amo aquele que ainda não conheceu ao Senhor Jesus. Como vaso de honra, eu devo ser útil ao reino do Senhor, para que o evangelho do Senhor também seja conhecido por essas pessoas. E o verso 21 continua, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Que grande privilégio. É um grande privilégio nós sermos vasos úteis, vasos de honra úteis ao seu possuidor, úteis ao Senhor. Um vaso de honra útil não se envolve em modismos do mundo, nem mesmo do mundo religioso, né? O mundo religioso também tem seus modismos. Tinha naquela época e tem hoje. Deve permanecer santo, o que significa manter-se separado de tudo o que possa contaminá-lo. Isso também inclui, claro, os pecados da carne. Paulo usa uma admoestação semelhante lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, quando ele fala, foge destas coisas. Aí nos versos anteriores fala que é para fugir dos falsos mestres, é para fugir do amor ao dinheiro, é para fugir das falsas doutrinas, né? E segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Então Paulo está repetindo aqui o que ele já tinha falado para Timóteo na primeira cartinha, né? E combate o bom combate da fé. A verdadeira separação, de acordo com a Bíblia, ela é equilibrada.
Nós fugimos do pecado, mas seguimos a justiça. Então não é do pecador que nós fugimos. Não é do pecador. Se não tivermos equilíbrio, em vez de sermos separados, nós seremos isolados. Não é verdade? Eu não quero me contaminar. Então, a palavra aqui não é da gente se isolar, se esconder como vaso, embaixo da cama lá, não vou me expor para continuar com o meu brilho, né? Com a minha beleza. Eu vou me esconder embaixo da cama, eu vou me esconder em algum lugar. Não, a gente não pode se isolar. Então, não é o isolamento, mas separar sempre, e sempre será assim na Bíblia, o sentido de nos santificarmos. Na verdade, Paulo ordena que tenhamos comunhão com os que de coração puro invocam o Senhor, verso 22. E é triste quando cristãos autênticos isolam-se, né, por causa de um conceito equivocado, de separação. E nesse exemplo nós podemos colocar os desigrejados, né? Tem muitos. Por mais que a gente a gente tenha compaixão da má experiência que eles viveram nas suas igrejas, ou talvez sendo abusados por algum mestre, ou alguma coisa assim, ou tendo sofrido alguma decepção em alguma igreja, a Bíblia nos ensina que nós não podemos viver isolados. A gente já usou tantas vezes aqui, a brasa fora do braseiro. Se você nunca teve essa experiência, chega junto ali de um churrasco que você for, quando puder, né? Ou se já estiver tendo churrasco, então você pega, ei, separa uma brasa para mim aqui, quero fazer uma experiência. Você vai ver o quão rápido aquela brasa vai apagar sozinha, enquanto as outras irmãs dela ali vão continuar acesas, as que estão unidas. E a gente gosta de usar essa ilustração porque é uma verdade. E então, a palavra de Deus, ela não ensina vivermos isolados. Pelo contrário, nós precisamos ter comunhão, vivermos em comunhão. É isso que a palavra. E muitas vezes essas pessoas feridas, elas estão tão feridas, a gente precisa estender a nossas mãos, orar, clamar a Deus para que elas também possam ver que nós somos humanos, nós estamos sujeitos a falhar, aqui como líderes mesmo de vocês, e que as orações de vocês é que nos mantém em pé, as nossas orações. E isso é importante em cada igreja. Você que é visitante, você de repente faz parte de outra igreja. Então, ore pelo seu pastor, ore pela sua liderança, para que a gente não erre, para que a gente jamais ensine qualquer falsa doutrina, porque a responsabilidade de estar aqui é muito grande. E graças a Deus, Deus tem dado graça a essa igreja, e assim espero que todas elas também, todas as outras denominações também continuem debaixo da graça do Senhor para ensinar a verdade. E é claro, a fim de Deus nos usar como vasos, nós devemos estar vazios de nós mesmos. Não é verdade? Não adianta a gente estar cheio de nós mesmos, com o nariz empinado, achando que a gente é o vaso mais belo da casa, né? O mais valioso, né? E não é isso que Paulo está ensinando aqui. Que não fala nada disso em nenhum lugar da Bíblia, né? Aliás, fala o contrário, né? Aquele que quer ser o primeiro, aquele que quer ser mais importante, esse seja servo de todos. Servo de todos. Senhor, tem misericórdia de nós, para a gente continuar com o coração humilde, servindo a cada um de vocês. Essa é a minha alegria. Essa é a alegria que eu vejo no coração dos meus pares, pastores, bispos, da gente continuar servindo. E isso é para todos nós como cristãos. Então, estarmos vazios de nós mesmos, limpos da iniquidade. Pecar, a gente vai continuar pecando, mas limpos da iniquidade, aquele pecado que você sabe que está cometendo, que você planejou, que você está alimentando na sua mente, isso tem que estar longe de nós. A iniquidade tem que estar longe de nós. E nós orarmos para que a gente também não continue pecando naquele mesmo pecado, né? A gente não continue tropeçando naquele mal que a gente já pediu perdão, caiu de novo, pediu perdão, caiu de novo. Vamos orar, pedir a Deus para que Ele nos ajude
a graça dele seja derramada para que a gente peque por outros motivos, porque a gente vai continuar pecando, né? Não tem como, mas para a gente estar limpo da iniquidade, buscando sempre a santidade, né? E estar disponíveis para a obra do Senhor, né? Isso é o vaso de honra, isso é o vaso que está útil, pronto a ser usado por Deus. É assim que precisamos estar. Então Deus, Ele vai nos capacitar. Deus, Ele vai nos encher. Esse vaso está vazio de nós, né? Então Deus vai nos encher e Ele vai nos usar para a sua glória. Amém? Aleluia! Vasos cheios da glória do Senhor, da graça do Senhor, do poder do Senhor. Mas se estivermos cheios de pecado, não confessados, sem arrependimento ou contaminados pela desobediência, primeiro Deus terá que nos purificar. O que pode não ser uma experiência agradável, mas a gente precisa passar por ela. Todas as vezes que nós tropeçarmos, todas as vezes que nós cairmos, nós precisamos saber que tem um Deus, que nós temos um advogado junto ao Pai. E Ele é um Deus perdoador, é um Deus que quando nós nos arrependemos, nos achegamos a Ele, Ele nos perdoa. E assim nós estamos limpos, vasos de honra para sermos usados em prol do reino e para o Senhor. Concluindo, na grande casa, que é a Igreja de Cristo, então há muitos cristãos, verdadeiros e falsos. E eu não quero me ater a isso. Graças a Deus, aqui só tem cristãos verdadeiros. Amém? Amém, amém, amém. Eu creio exatamente nisso. Mas aqui está falando da igreja, I maiúsculo, a grande igreja. Devemos usar de discernimento espiritual e cuidar para ser vasos santificados para a honra, né? Separados, limpos de nós mesmos, né? Vazios de nós mesmos. E não acusarmos o nosso irmão. Não acusarmos qualquer situação que se apresente, que você leia. Puxa, olha só, aqui tem um falso mestre. Entrega na mão do Senhor. Entrega na mão do Senhor, para que também ore para que ninguém seja enganado por esses falsos mestres. Então, não é acusarmos nosso irmão, mas olharmos para nós mesmos e nos purificarmos dos erros, porque quando você aponta para alguém, tem 3 dedos voltando para você aqui, ó. Então primeiro a gente olhar o que está no nosso olho, qual é a trave que está no nosso olho, para de repente você ajudar a tirar o cisco do olho do seu irmão, né? Então, nos purificarmos dos nossos erros, ou seja, nos santificarmos para o Senhor. Essa é a atribuição nossa como vasos de honra. E que o Senhor nos encontre como vasos de honra em sua casa, santificados, úteis ao dispor dele, seja qual for a sua função como vaso. Não importa. Não importa se a função é pregar, se a função é cantar, se a função é tocar, se a função é contribuir, se a função é... Contribuir é para todos nós. Se a função é orar, se a função é interceder pelo outro, se a função é abraçar, se a função é você mandar uma mensagem que tanto às vezes acalenta a nossa alma, né? E você, puxa, que bacana, essa mensagem chegou uma hora tão boa, obrigado, você lembrou de mim, né? E todos nós somos lembrados pelo Senhor, não esqueça disso, tá? Todos nós somos importantes. Você é um vaso importante nas mãos do Senhor. Tenha a certeza e a convicção disso. Você é vaso de honra nas mãos do Senhor. E que o Senhor nos ajude com a sua graça, para que a gente seja esse vaso de honra, santificado, útil a Ele, vasos que alegram e honram a Deus. Amém? Quero convidar você a se colocar em pé. E é um momento de reflexão, conquanto nos colocarmos à disposição do Senhor como vasos. Você é um vaso. Se você acha que não está sendo útil, não pense mais assim. Com certeza Deus tem te usado. Olha, o testemunho já é uma forma desse vaso ser usado nas mãos do Senhor. Continue fiel, continue como uma testemunha fiel do Senhor. Todo vaso
de honra, todo vaso que tem Cristo, que já tem o selo aí do Espírito Santo, é vaso de honra. Então, a reflexão é nesse sentido, para nos santificarmos cada vez mais e sermos vasos cada vez mais úteis nas mãos do Senhor. Papai querido, como é maravilhoso, Senhor, nós contemplarmos o Teu amor por nós, que nos traz o ensino na palavra, de como devemos proceder, de como podemos ser cristãos úteis e honrando o Teu nome, Senhor, de forma tão clara e simples, explicada, Senhor, na palavra do Senhor, exposta na palavra do Senhor. Então, ajuda-nos, Senhor, a sermos esses vasos de honra nas Tuas mãos. Vasos de honra úteis, vasos de honra que procuram não praticar erros ou estar com ouvidos atentos a falsas doutrinas, às coisas erradas, mas que nós, como vasos de honra, estejamos atentos à Tua direção, à Tua voz, à Tua vontade, aquilo que o Senhor quer nos usar, Senhor, em nome de Jesus. Como somos, através da cruz de Cristo, nivelados, não há vaso melhor nem pior, não há vaso bonito, feio, todos nós somos vasos importantes nas Tuas mãos, e nós Te louvamos, Senhor, por esse evangelho inclusivo, por esse evangelho salvador, por esse evangelho curador, por esse evangelho que alcança, que ama, que traz, Senhor, em nome de Jesus, a alegria ao nosso coração de nos sentirmos úteis nas Tuas mãos. Amém. É um privilégio, Senhor, e obrigado por esse privilégio, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por cada vaso que aqui está. Cada um que entrou aqui nessa manhã é um vaso para a honra, Senhor. Oh, Pai, esvazia-nos de nós mesmos e enche-nos, Senhor, capacita-nos e enche-nos da Tua graça. Oh, Senhor, que a gente possa refletir a vida de Cristo em nós, sendo vasos de honra. Oh, Papai, obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, e engrandecemos o Teu nome. Aleluia, aleluia. Vamos cantar um hino. Sonda-me, Senhor,